Nessa videoaula nós falaremos sobre as operações envolvendo intervalos reais. As operações que a gente estudou anteriormente para conjuntos, a gente falou da união, falou da interseção e falou da diferença de conjuntos. Essas operações elas também são válidas para intervalos reais. Dessa forma, então, o que a gente vai ver nessa aula é como é que a gente realiza a união, a interseção e a diferença envolvendo intervalos. Bem, eu farei isso através da resolução de exemplos para que a gente possa ver então a aplicação dessas operações resolvendo exemplos. O exemplo que eu trago, considerando os intervalos A de 1 até 4, aberto no 1, fechado no 4, o intervalo B de -3 até 6, fechado em ambos os lados, o intervalo C do 3 até o infinito positivo, fechado no 3, e o intervalo D, do infinito negativo até 0, aberto de ambos os lados. Determine no item A união com C, ou seja, a união do intervalo A com o intervalo C, e B interseção com C. Então nós queremos aí no item A união e a interseção dos intervalos A e C. Pessoal, para a gente fazer operações com intervalos, é primordial que a gente represente-os por meio da sua representação geométrica. É necessário que a gente desenhe o intervalo. Então vamos lá. Intervalo A, ele é aberto no 1, fechado no 4. Então nós temos esse intervalo A. Intervalo C, eu tenho que ele é fechado no 3 e ele vai até o infinito positivo. Como o 3 está entre o 1 e o 4, então nós temos que colocar no intervalo C o 3 aí no espaço entre o 1 e o 4 para poder encaixar direitinho. E como ele vai até o infinito positivo, então você vai pegar essa parte da reta até o extremo direito do nosso intervalo. Bem, eu vou então agora desenhar uma outra reta para representar o intervalo união, a união do intervalo A com o intervalo C. E aí o que você vai fazer? É só você pensar o seguinte: unir dois ou mais intervalos nada mais é do que juntar esses intervalos. Então você vai pegar o intervalo A, que está em cima, juntar com o intervalo C, que está aqui embaixo. Como é que você junta? Esse intervalo vai começar aqui do 1, aberto no 1, e ele vai até o infinito positivo. Por que ele vai até o infinito positivo? Porque só o intervalo A já vai do 1 até o 4. Aí quando você junta com o intervalo C, que vai do 3 até o infinito, você terá um intervalo que vai do 1 até o infinito, positivo. Desse modo, então, aberto no 1, lógico, né? Então você tem aí a união com C. Para eu fazer aqui a interseção, eu desenho uma nova reta. E é só você lembrar da definição de interseção. A interseção é a parte que se repete. Então, na verdade, o intervalo interseção é a parte do intervalo que se repete nos dois intervalos. É o pedaço do intervalo que se repete nos dois intervalos. Olhe para o intervalo A, olhe para o intervalo C. Você vai perceber que o pedaço do intervalo que se repete, ele vai do 3 até o 4. Esse pedaço do 3 até o 4, podem comparar aí no desenho, ele se repete no intervalo A e se repete no intervalo C. Portanto, a interseção seria o intervalo de 3 até 4. Bem, como o 3 e o 4 são fechados, nós vamos ter um intervalo que está aí fechado dos dois lados. Desse modo, então, a gente pode escrever que a união com C é o intervalo aberto no 1 até o infinito positivo, e o intervalo interseção, a interseção com C, é o intervalo do 3 até o 4, fechado de ambos os lados, como a gente pode perceber. Então vejam que unir dois intervalos é muito simples. É só juntar os pedaços correspondentes aos dois intervalos. Não há segredo com relação a isso. De maneira equivalente, fazer a interseção de dois intervalos é só olhar o pedaço que se repete nos dois intervalos. O item B, eu quero a união com B e eu quero a interseção com B. Então, novamente, aí no item B, eu quero a união e a interseção. Acontece que agora entre os intervalos A e B. Como a gente já viu, a gente vai desenhar os intervalos, representá-los geometricamente. O intervalo A aberto no 1, fechado no 4. Está aqui então o intervalo A.
O intervalo B, ele é então aberto, não, fechado no menos 3. Lembrem que o menos 3 é menor do que o 1. Então, eu tenho que colocar o menos 3 à esquerda do 1. E ele é fechado no 6. Como o 6 é maior do que 4, o 6 tem que ficar à direita do 4. Está aqui, então, o intervalo B. Bem, agora eu faço aqui uma linha para a união desses dois intervalos. Se você juntar o intervalo de cima com o intervalo de baixo, se lembrem, para você juntar dois intervalos, é só você pegar os dois extremos que estão mais na ponta, digamos assim. O primeiro extremo, entre o menos 3 e o 1, é o menos 3. Então, você pega aqui o menos 3. E o último extremo que está mais à direita, é o 6. Então, você pega aqui até o 6. Ou seja, unindo aí o intervalo A ao intervalo B, nós temos então um intervalo que vai do menos 3 até o 6, fechado de ambos os lados. Bem, aqui eu quero já fazer uma ressalva para vocês. Observem que o intervalo A ele está dentro do intervalo B. Ou seja, o intervalo A é subconjunto do intervalo B. E observem ainda que a união dos dois intervalos dá exatamente o intervalo B. Isso é sempre verdade. Quando o intervalo ele é subconjunto do outro intervalo, a união dá um intervalo maior. Isso é sempre verdade. Vamos agora para a interseção. Pessoal, na interseção, você vai pegar os extremos que estão mais dentro, né? Mais no interior. Então, você pega aqui o 1, lembrando que o 1 é aberto, até o 4, que é fechado. Ou seja, a interseção do intervalo A com o intervalo B dá um intervalo de 1 até 4. Observem que a interseção é o próprio intervalo A. Por que a interseção é o próprio intervalo A? Pelo que eu falei, porque o intervalo A é subconjunto do intervalo B. Então, recapitulando, quando o intervalo é subconjunto do outro, a interseção vai ser o intervalo menor e a união vai ser o intervalo maior. Isso é sempre verdadeiro. Desse modo, então, a gente pode dizer que A união com B é o intervalo do menos 3 até o 6, fechado de ambos os lados, e a interseção do A com o B é o intervalo do 1 até o 4, aberto no 1, fechado no 4. O item C, eu quero a união e a interseção do intervalo C com o intervalo D. O que nós vamos fazer então? Para a gente relembrar, já que ficou no slide anterior, nós sabemos que o intervalo C ele vai do 3 até o infinito, fechado no 3, e o intervalo D vai do infinito negativo até o 0, onde ele é aberto no 0. O que nós vamos fazer então? Nós temos então a representação dele por meio geométrico. Então o intervalo C, você tem aqui no 3, ele é fechado até o infinito, positivo. O intervalo D, no 0, ele é aberto até o infinito negativo. E claro, né, como o 0 é menor do que o 3, eu tive que colocar o 0 um pouco aí à nossa esquerda do 3. Bem, o que vai ser a união? A união é você juntar o intervalo de cima com o intervalo de baixo. Então, você vai pegar aqui essa primeira parte do menos infinito até o 0, que é equivalente ao intervalo D, e vai juntar com a outra parte do 3 até o infinito positivo. Então, está aí a união do intervalo C com o intervalo D. É o intervalo do menos infinito até o 0, aberto no 0, unido junto ao intervalo do 3 até o mais infinito, fechado no 3. Bem, agora vamos para a interseção. Lembrem que a interseção é o que se repete nos dois intervalos. Se questionem aí, tem algum intervalo, tem algum pedaço que se repete nos dois intervalos, no intervalo C e no intervalo D? A resposta é não. Como a resposta é não, como não existe interseção entre esses dois intervalos, a interseção vai ficar só a reta real com nenhum intervalo marcado nela. Por que fica desse jeito? Para representar o conjunto vazio. Já que a interseção é vazia, o vazio, geometricamente, ele é representado apenas pela reta real, sem você destacar ponto algum. Bem, dessa forma, nós temos então que C união com D é o intervalo do menos infinito até o 0, aberto no 0,
unido com o intervalo do 3 até o mais infinito, fechado no 3. E a interseção, como eu falei agora há pouco para vocês, é vazia. Bem, tem uma outra maneira de a gente escrever a união do C com o D. Pessoal, imagine o seguinte, olhem aí para a reta que representa C união com D. Observem que a união do C com o D nada mais é do que a reta real tirada um pedaço. Então, nada mais é do que o conjunto dos números reais tirado o intervalo de 0 até 3. Ok? Então, outra maneira que você tem de representar C união de D é da seguinte maneira. Você coloca o conjunto dos números reais para dizer que a reta real, menos para dizer que você retirou um intervalo. Que intervalo é que você retirou? Você retirou do 0 até o 3. Então, o intervalo de 0 a 3. A dúvida, como é que eu sei onde é que fica fechado e onde é que fica aberto? Da seguinte maneira, ó. O 0 na união é intervalo aberto. Como o 0 na união é intervalo aberto, é porque ele foi retirado. Se ele foi retirado, no que você retira, o 0 é fechado para dizer que você vai retirar o 0. De maneira equivalente, o 3 na união é intervalo fechado. Como o 3 na união é intervalo fechado, isso quer dizer que ele não foi retirado. Como ele não foi retirado, no intervalo de 0 até 3, o 3 fica aberto para dizer que eu não vou retirar o 3. Então, seria uma outra maneira equivalente de a gente representar a união do intervalo C com o intervalo D. O item D, eu quero agora a diferença de conjuntos, B menos C. Vamos lá fazer então. Vamos lembrar que o conjunto B, ele é, na verdade, um intervalo, fechado de ambos os lados, do menos 3 até o 6. Então, você pega intervalo B, ele é fechado no menos 3, fechado no 6, aqui está o intervalo. Vou agora pegar o intervalo C, lembrando que o intervalo C ele é do 3 até o infinito positivo, fechado no 3, então está aqui o 3, entre o menos 3 e o 6, até o infinito positivo. Bem, o que nós queremos? Nós queremos B menos C. Aí você diz, e como é que faz a diferença de intervalos? Do mesmo jeito que eu faço a diferença de conjuntos. B menos C, eu vou lá no conjunto, eu vou lá no intervalo B e retiro quem se repete no intervalo C. Mesma definição da diferença de conjuntos. Repetindo, vou lá no intervalo B e retiro quem se repete no intervalo C. Então, vou lá no intervalo B, retiro o 3, e além de retirar o 3, eu tiro do 3 em diante. Ou seja, eu tiro do 3 até o 6. Por quê? Como o intervalo C vai até o infinito positivo, ele passa pelo 6. Se ele passa pelo 6, eu retiro do 3 até o 6. Aí aquela dúvida, por que eu retirei o 3? Porque o 3 é intervalo fechado no intervalo C. Por isso que eu retirei. Bem, observe o pedaço que sobrou. O pedaço que sobrou no nosso intervalo B é o pedaço que restou em azul. Então, ele restou do menos 3, intervalo fechado, até o 3, intervalo aberto. Aí você me pergunta, por que no 3, intervalo aberto? Lembrem, eu retirei o 3. Se eu retirei o 3, ele não está mais lá. Se ele não está mais lá, é intervalo aberto. Então, você tem aí um intervalo do menos 3 até o 3, fechado do menos 3, aberto no 3. Desse modo, então, o intervalo B menos o intervalo C é o intervalo fechado no menos 3, aberto no 3. O item E, eu quero B menos A. Então, bem parecidinho, né? Vamos só lembrar que o intervalo A é o intervalo aberto no 1, fechado no 4. Então, você pega o intervalo B, que nós já sabemos que ele é fechado no menos 3, fechado no 6. Está aqui o intervalo B. Em seguida, eu pego o intervalo A, que nós sabemos que ele é aberto no 1, fechado no 4. Está aqui o intervalo A. Lembrando que como 1 e 4 tem que estar entre menos 3 e 6, né? Porque 1 e 4 está entre esses valores. Por isso que eu coloquei o intervalo A, digamos assim, mais ou menos no centro entre o intervalo B. E agora eu vou fazer aqui B menos A.
Relembrem da definição. B menos A, você vai lá no intervalo B e retira quem está no intervalo A. Então, vamos lá. Eu vou aqui no intervalo B. O 1 é aberto. Como o 1 é aberto no intervalo A, eu não retiro o 1. Lembrem disso. Já o 4 é fechado no intervalo A. Então, retiro o 4. Bem, além disso, o intervalo A ele pega os valores que estão entre o 1 e o 4. Então, a gente tira quem está entre o 1 e o 4. Percebam, eu não retirei o 1, retirei o 4 e todos os elementos que estão entre o 1 e o 4. Vamos ver então quem sobrou. Sobrou o menos 3, que eu não retirei, e aqui sobrou o 1. Por que sobrou o 1? O 1 era aberto no intervalo A. Como era aberto, eu não retiro o 1. Se eu não retiro, ele fica. Então, você tem aqui inicialmente o intervalo de menos 3 até 1. Além disso, eu tenho aqui o 4. Por que o 4 é aberto? Eu retirei o 4. Como eu retirei o 4, ele não ficou. Por isso, 4 aberto. Até o 6 fechado. Está aqui, então, o outro intervalo. Bem, desse modo, B menos A é, na verdade, uma união de dois intervalos. É a união do intervalo de menos 3 até 1 com o intervalo de 4 até 6. Lembrando que o 4 é o único que é aberto. Então, você pega B menos A, seria o intervalo fechado de ambos os lados, do menos 3 até o 1, união com o intervalo aberto no 4 e fechado no 6. O item F, eu quero B interseção com C, união com o intervalo D. Pessoal, independente de qual seja a operação, independente de ser diferença, união ou interseção, se aparecer parêntese, faça primeiro quem está entre parênteses, ok? Então, esse exemplo é para dizer isso para vocês. Apareceu parêntese, faça primeiro quem está entre parênteses. Desse modo, eu vou começar aqui pela interseção que está entre parênteses. Além disso, antes da gente começar a interseção, eu vou escrever que o intervalo D ele vai do menos infinito até o zero, aberto no zero, para que a gente não esqueça, né? Já que ele não está aí na tela por enquanto. Então, vamos lá. Começar pela interseção. Intervalo B, ele é do menos 3 até o 6, fechado de ambos os lados. Intervalo C, ele vai, então, do 3 até o infinito positivo, fechado no 3. Eu quero, inicialmente, a interseção do intervalo B com o intervalo C. Lembrando que a interseção é o pedaço que se repete nos dois intervalos. O pedaço que se repete vai do 3, fechado, até o 6, fechado. Ou seja, aqui está B interseção com C. Bem, fizemos a interseção. E agora, Fagner? Agora a gente faz a união, que está fora do parêntese. A união com o intervalo D. Vamos lembrar que o intervalo D ele vai do menos infinito até o zero, aberto no zero. Então, aqui está o intervalo D, do zero até o menos infinito. Bem, vamos então agora fazer a união, né? A união da interseção do B com o C, unido com o intervalo D. Lembrando que a união é só juntar os pedaços, então você pega aqui inicialmente esse intervalo do menos infinito até o zero e junta com o intervalo do 3 até o 6, que era a interseção. Desse modo, então, a gente vai unir os dois pedaços. Então, nós temos que B interseção com C, união com D, nada mais é do que a união do intervalo que vai do menos infinito até o zero, aberto no zero, com o intervalo do 3 até o 6, fechado de ambos os lados. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre as operações de união, interseção e diferença, abordando intervalos reais.